A medicina ayurvédica é a medicina oriunda da Índia. É considerada a medicina mais antiga que se tem conhecimento. A medicina ayurvédica, ou Ayurveda, ela deu origem a todos os outros tipos e categorias de medicina, inclusive a medicina chinesa, que usa da mesma forma os elementos da natureza. Dentro da medicina ayurvédica, existem um conceito de os elementos da natureza que formam tudo no universo. E a partir daí é que se conceituou, é que se formatou a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica, ela veio de textos sagrados, é uma medicina que ela veio passada dos deuses para os homens, né? E o Ayurveda é uma tradução de temas sagrados que foram feitos em forma de cânticos, de hinos, e foram projetados os livros. A medicina ayurvédica, ela trata a população da Índia há mais de 5.000 anos. Ela tem no seu conceito e dentro do seu contexto a parte da alimentação, a parte das massagens, a parte da fitoterapia, a parte dos exercícios físicos, inclusive o yoga é uma dos pilares, né? E diversos tipos de tratamentos que compõem o Ayurveda. A medicina chinesa, ela também foi descrita através de livros. O livro mais antigo que se tem conhecimento, que é o Neting, ele é um livro que descreve a medicina tradicional chinesa num diálogo entre o Imperador Amarelo, que era uma figura fictícia, e seus discípulos. O Imperador Amarelo perguntava para os seus discípulos a respeito das doenças, e os discípulos eles respondiam. E aí formularam um livro, né, que é o livro mais antigo que se tem conhecimento. E essas medicinas, elas atravessaram, né, a linha do tempo e existem até hoje graças à sua eficácia, né? A acupuntura, por exemplo, que hoje é uma especialidade médica, ela é plenamente aceita pelo mundo ocidental, assim como a Ayurveda, né, que ainda não é considerado uma especialidade médica, mas que tem dentro de seus conceitos alimentares, conceitos de medicamentos feitos a partir das ervas, uma eficácia muito grande na resolução de doenças e também na preservação da saúde. Bom, em linhas gerais, é feita uma avaliação do perfil energético da pessoa, que vai ser traduzido através de uma anamnese, de uma consulta que a gente vai ter. Essa anamnese, ela não é uma anamnese simplesmente que discorre a respeito de sintomas e sinais. A gente também observa a pessoa, observa a cor da pessoa, observa os lábios, observa os olhos, observa o cabelo, observa a maneira da pessoa andar. Então, agrega-se isso tudo e se tem uma ideia de como é que é a energia dessa pessoa, através de várias perguntas que a gente vai descobrir qual é o elemento que está desequilibrado e que está causando os sintomas que o paciente veio nos procurar. A gente é sabido da medicina tradicional que existem 5 elementos básicos: o elemento madeira, o elemento água, o elemento terra, o elemento fogo e o elemento metal fazem parte do perfil, segundo a medicina tradicional chinesa. Agora, a medicina advinda da Índia, que é o Ayurveda, ou medicina ayurvédica, ele tem o elemento ar e o elemento éter, que substitui o elemento madeira e o elemento metal da medicina chinesa. Então, a gente vai fazer uma análise desses elementos e saber qual elemento que está desequilibrado. Mas como que é feito isso? Cada elemento tem um comportamento físico e emocional. Por exemplo, uma pessoa que está com uma depressão, um problema de pânico, é atribuído a ela um distúrbio do elemento ar, porque o elemento ar é um elemento volátil, rápido e que corresponde à volatilidade e à rapidez do pensamento, da mente. Uma pessoa que está com uma febre muito alta,
a gente vai ver que o elemento que está desequilibrado nele é o elemento fogo, que está muito abundante, então aumentou a temperatura. E dessa forma, a gente vai e chega a um perfil e vai tentar fazer um redirecionamento, tá, dos hábitos dessa pessoa, vai incluir algumas massagens, algumas ervas, alguns outros tipos de procedimentos, né, assim como as agulhas da medicina tradicional chinesa, que são extremamente eficazes para obter o resultado positivo que essa pessoa tanto almeja. Praticamente todas as doenças, inclusive as doenças neoplásicas, os cânceres, podem ser tratadas ou agregadas a algum pacote de tratamento que advém dos procedimentos e protocolos oncológicos, né? Sempre nós estamos aí, por exemplo, um paciente que está fazendo uma quimioterapia, a acupuntura é super indicada para tirar aqueles sintomas nefastos, negativos da quimioterapia. Mas tem doenças, por exemplo, a diabetes tipo 1, que é a diabetes que tem uma insuficiência da produção de insulina, essa não tem jeito. Essa aí tem que ser através da insulina. Doenças fibróticas, como por exemplo, enfisema pulmonar, que o pulmão está todo cheio de fibrose, o que você pode melhorar na pessoa é diminuir a secreção, diminuir a obstrução dos brônquios, bronquíolos e melhorar a respiração. Mas o que é físico, o que está determinado físico, a gente não vai ter um resultado positivo. Assim como a cirrose, né, que é fibrose também, mas eu te digo que 95% das patologias, tanto elas de cunho ou de origem emocional como física, a gente tem resultados muito interessantes dentro da medicina chinesa e dentro do Ayurveda. Lembrando que tem algumas patologias que a medicina chinesa, por exemplo, ela é eletiva. Um caso de paralisia facial ou paralisia de Bell, o melhor tratamento que a pessoa vai ter é a acupuntura, melhor e superior a qualquer tipo de medicamento. Bom, a gente primeiro vai avaliar e escolher, né, o procedimento mais adequado para aquela pessoa. Cada um aceita de uma maneira. Não é? Tem pessoas que, por exemplo, que não gostam de agulhas, então a gente vai escolher o laser, que é uma tecnologia avançada que pode, vamos falar assim, substituir de uma forma não tão eficaz, mas uma substituição razoável, as agulhas. A gente vai fazer uma dieta, elaborar uma dieta, por quê? Porque os alimentos eles são constituídos de energia pura. Você tem energia fria, por exemplo, melancia. Melancia é uma energia fria. Por isso que no verão a gente come uma melancia, refresca. Mas nós temos também os alimentos que têm energia quente. Gengibre, pimenta, são aquecedores que a gente usa no inverno para nos proteger. Então o que a gente busca com isso? O equilíbrio, sabe? As massagens são indicadas porque a pele, ela é o retrato do sistema nervoso. Quando você faz uma massagem na pessoa com óleos específicos, a medicina ayurvédica, ela vai escolher óleos de acordo com a patologia da pessoa. Porque você tem óleos de todas as oriundos de fontes diversas e que vão beneficiar ou não a pessoa. Então você tem, por exemplo, um paciente que está com estresse, que está com uma insônia, você indica uma massagem, porque a massagem vai pegar o quê? Vai pegar terminações nervosas. Essas terminações nervosas estão na pele, vão estimular o sistema nervoso, a produção de certos neurotransmissores que vão facilitar o sono. São sistemas facilitadores. Você pode também indicar o que o paciente está muito aflito, muito ansioso, você pode indicar para ele uma meditação. Você pode indicar junto da meditação tratamentos que usam a cabeça, né, como o Shirodhara, como o Shirovasti, que são tratamentos indianos que vão estimular as terminações nervosas diretamente na cabeça, através de aplicação de pastas, de óleos na cabeça. Então, para cada paciente, a gente vai ter um tipo de aconselhamento, sendo que esse aconselhamento ele começa a ser dado a partir do momento que a pessoa acorda. Ela acorda e vai ser orientado a ter tal procedimento no seu café da manhã, tal procedimento no seu
no seu almoço, jantar, e depois também nós temos procedimentos que são de limpeza física, sabe? Limpar os resíduos, limpar as escórias que ficam presas, que são através das lavagens intestinais, através dos laxantes. Isso tudo faz parte do tratamento. A pessoa, quando está intoxicada, o pensamento dela funciona mal. Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar tensa, ansiosa. Então, quando você faz uma purificação, uma depuração, com certeza esse paciente vai ter um resultado muito melhor do que ficar tomando injeções ou apenas medicamentos. A pessoa que procura essas medicinas tradicionais, elas estão procurando ter uma saúde plena, né? Eu chamo isso de plenitude, a pessoa ter um envelhecimento com plenas condições de desenvolver atividades, de desenvolver habilidades, né? Então, as medicinas tradicionais, elas visam e se preocupam muito com a longevidade. O Ayurveda quer dizer, literalmente, ciência da vida. Então a pessoa não precisa ter uma queixa específica para poder fazer o acompanhamento através dos conselhos ayurvédicos e chineses, porque o que eles procuram é simplesmente te dar a condição de desenvolver o melhor de tudo, o melhor possível, as suas faculdades, as suas qualidades, né? Então uma pessoa que procura o Ayurveda vai ser uma pessoa muito mais serena, vai ser uma pessoa muito menos ansiosa, vai ser uma pessoa muito menos triste, porque o Ayurveda e a medicina chinesa buscam, antes de tudo, uma palavra-chave que é equilíbrio. O equilíbrio é a busca incessante e contínua. E isso se torna uma perseguição da nossa vida para esse equilíbrio, através da respiração, dos pranayamas, né? Ninguém pensa nisso, que o ar, quando respirado adequadamente, ele é um remédio da longevidade. Então a medicina indiana, por exemplo, ela tem exercícios respiratórios que são os pranayamas, que vão fazer o quê? Que vão melhorar a sua energia, vão melhorar a sua mente, vão melhorar o seu sono. Então a gente aconselha a medicina chinesa e a medicina ayurvédica para qualquer tipo de doença e qualquer tipo de pessoa que queira preservar a sua saúde, né? Especificamente, a gente vai pegar o desnível, o desequilíbrio, a desarmonia da pessoa e através daquele elemento a gente vai buscar nisso tudo que foi falado, na alimentação, na meditação, na massagem, enfim, na fitoterapia, no descanso. O descanso é uma medicina. Poucas pessoas acham que tem que ficar... Não, a pessoa às vezes tem que aprender a ficar com ela. Ela tem que aprender a gostar dela, falar, puxa vida, hoje eu vou ficar comigo, eu não preciso de ficar jogando, vendo filme, eu não preciso ocupar meu tempo, eu preciso de me perceber e de me achar, né? Então a medicina ayurvédica e a medicina chinesa, elas buscam essa essência que o ser humano tem, que é a essência que se iguala a todos os fenômenos da natureza. E assim a pessoa pode buscar e achar felicidade. Existe um aforismo muito interessante que é o seguinte: não existe doença incurável, é que a medicina ainda não achou o remédio. Então eu acho isso muito interessante, né? Dentro da medicina chinesa e da medicina ayurvédica, também a gente tem os entraves, doenças crônicas, né? Doenças degenerativas, que são doenças muito difíceis de tratar, porque as doenças degenerativas, na maioria das vezes, traduz o quê? O envelhecimento, o desgaste do tempo ao nosso organismo. O que a medicina chinesa e a medicina ayurvédica vão procurar é reabastecer de energia vital esses órgãos e esses elementos que estão desgastados para que o organismo volte a funcionar adequadamente, né? E o fato da pessoa usar medicamentos de uma química cáustica ou de uma química mais dura, é que
o sistema digestório dele vai funcionar de uma forma muito fisiológica, por não usar medicamentos cáusticos. E a parte digestiva é o início de tudo. Uma boa digestão é o início da saúde. Então, nós buscamos, primeiro, dar para a pessoa medicamentos que sejam medicamentos dentro da natureza dele, que vão ajudar a natureza dele, alimentos que sejam digeríveis, facilmente digeríveis, porque a partir da digestão, você vai ter assimilação de todos esses fatores energéticos e a reposição dessa energia que está gasta ou debilitada ou depletada em alguns órgãos, e a gente vai renovar isso e com certeza a pessoa vai ter condição de reabilitar. É igual assim, um combustível aditivado que você põe no seu carro e ele vai desenvolver melhor. Mas a gente tropeça da mesma forma que a medicina ocidental nas doenças crônicas, nas doenças degenerativas, em doenças às vezes de cunho incurável. A gente pode melhorar e dar uma substância favorável a esse paciente ter um conforto, né? E volto a falar, não existe doença incurável, é que ainda não apareceu na medicina o remédio adequado. O Brasil agora está começando a se abrir para a medicina natural, para a naturologia, né? E nós já temos dentro do Conselho Federal de Medicina 2 especialidades naturais que são reconhecidas, que é a homeopatia, que já foi reconhecida há mais tempo, e a acupuntura, em 95, foi reconhecida. E eu acho que o próprio resultado é que vai avalizando a introdução dessas terapias. Existem estudos, inclusive, que são estudos ainda em fase embrionária, mostrando que o simples passe, o passe espiritual, ele tem uma ação interessante no conforto da pessoa, no conforto do doente. Então, eu acho que o resultado está sendo, vamos falar assim, disseminado no boca a boca, através das redes de televisão, enfim, dos veículos de comunicação. Isso aí está facilitando muito, porque antigamente se achava-se que tudo era água com açúcar, que não tinha um fundamento científico e que a coisa era mais um placebo. Hoje não, hoje se sabe da eficácia desse rol de vários arsenais que existem dentro da medicina. E eu costumo dizer o seguinte: medicina não é uma só, medicina são muitas, não é? Eu acho que tudo se agrega, e eu acho que a partir do momento que houver uma aceitação desse agregado de possibilidades, a vida vai ficar mais fácil e a gente vai poder tratar com muito mais harmonia e menos agressivo as patologias. O nosso organismo, ele, durante a noite, ele atua depurando todas as toxinas. Eu comparo de uma forma metafórica a um supermercado, que à noite eles vão limpar, passar o sabão, passar a vassoura e limpar para no outro dia o supermercado estar livre de impurezas e assim poder receber o público. Então, nosso organismo à noite, o que ele faz? Ele está varrendo todos esses metabólitos, todas essas escórias que são produtos do metabolismo celular, e elas vão ser eliminadas de manhã cedo, através das exonerações, né, da urina, das fezes, enfim, das secreções pulmonares. E a água com limão é muito interessante porque ela facilita essa limpeza do organismo. Ela vai estimular o peristaltismo, ela vai estimular uma alcalinidade, apesar do limão ter uma acidez ao nosso paladar, mas ele trabalha alcalinamente dentro do nosso organismo, e isso vai trazer uma facilitação na remoção, principalmente das mucosidades que ficam presas. Então a pessoa vai depurar, vai eliminar, e quando ele elimina essa mucosidade, ele se sente leve,
a mente dele trabalha com mais facilidade, ele não vai ficar com aquele corpo pesado, não vai ficar preguiçoso. Então, a água com limão, água morna, tá? A água morna com limão, ela tem uma eficácia muito interessante. Lembrando que, sabe, um pouquinho de água, um meio copo de água morna, com umas 6, 10 gotas de limão, já é o suficiente para ativar essa depuração. Freud ele falava o seguinte, ele falava que quando você sonha, você olha para fora. Quando você acorda, você olha para dentro. É muito interessante essa citação do Freud, porque quando você começa a ter contato com uma medicina que ela é filosófica, a sua vida automaticamente muda. Você passa a observar a saúde, a doença, o ser humano, a natureza, de uma outra ótica, de uma outra janela. Eu costumo falar que a vida é feita através de um observador e várias janelas. As janelas, você escolhe qual delas você quer debruçar e olhar para o mundo. Você pode olhar numa janela de acidentes de carro, mas você pode olhar uma janela que é o nascimento de uma árvore. Essa medicina, por ser baseada e alicerçada em filosofias, ela acaba te trazendo, sabe, uma reflexão filosófica muito grande do que é a vida, do que a gente veio fazer aqui. E isso é o princípio básico da relação do médico e do paciente. É fazer a pessoa procurar nela mesma a cura, nela mesma as saídas para os processos dela. Eu costumo falar que a gente simplesmente é um aparador de problemas, mas quem resolve mesmo, na realidade, são as pessoas. Através de quê? Principalmente das suas escolhas. Então eu digo o seguinte, escolha bem para você, que você vai colher isso adiante de uma forma plena e muito benéfica.